Durante a nossa infância, nós aprendemos as chamadas palavras mágicas, certo? Obrigado, com licença, boa noite, desculpa. Elas são chamadas de mágicas porque elas podem mudar uma situação, tornando um momento melhor e mais agradável. Afinal, quem gosta, né? Quem de nós gosta de ter uma criança mal educada por perto? Bom, em contraste com as palavras mágicas, nós temos os chamados palavrões, que são palavras feias e ruins e que nós não queremos em nenhum momento que as nossas crianças aprendam. Mas existe uma palavra que todos nós crescemos ouvindo e que ela deveria estar no grupo das palavras mágicas. Mas ela soa aos nossos ouvidos mais como um palavrão do que como uma palavra mágica. Essa palavra, ela se chama obediência. Obediência. Quando você diz, todos nós passamos por isso durante a nossa infância, quando o nosso pai ou a nossa mãe falava pra gente, obedeça. Tô falando, obedeça. Não soava como uma palavra mágica. Para nós não soava como algo muito bom, não é? Então, essa noite, o nosso texto vai nos mostrar justamente que obediência não é um palavrão. Obediência não é um palavrão. Para nós falarmos sobre isso, vamos continuar nossa exposição no livro de Ruth. Eu te convido para abrir a sua Bíblia comigo no livro de Ruth. Hoje nós vamos ler o capítulo 3. Ruth, capítulo 3. Crianças, Natan, Sara, Francisco, Maitê, Margot, pegaram a folha de vocês? Aí, tá vendo que tem dois rapazes, dois quadros? Olha só, o primeiro menino ele tá muito alegre e o nome dele se chama Gustavo. E ele tá muito alegre porque ele tem Jesus no coração dele. O segundo menino, ele tá muito bravo e o nome dele se chama Marcos. Porque ele não tem Jesus no coração dele. O Gustavo, que tem Jesus no coração dele, ele aprendeu a obedecer. Olha só, você está vendo, olha essa imagem que tem do lado, você está vendo o guarda-roupa dele? Que super organizado. Porque ele obedece papai e mamãe quando diz assim, ei, arruma tua cama, lava teu prato. Ele aprendeu a obedecer e ele faz isso com alegria. Com alegria, porque ele ama Jesus. Olha só o Marcos na figura de baixo, tá vendo o Marcos? O Marcos está brabo, fala um monte de palavra feia e ainda, olha aquela louça ali, ó. Que era para ele lavar, ele não lava. Por quê? Porque Marcos não tem Jesus no coração dele. Então ele faz tudo reinando, sempre resmungando, e ele não obedece com alegria. Qual dessas crianças vocês querem ser? O Marcos ou o Gustavo? Gustavo. Se vocês querem ser o Gustavo, vocês precisam ter Jesus no coração. Aí vocês vão obedecer o papai e a mãe com alegria. Com alegria. Tá bom? Então pintem as figuras que vocês podem pintar e desenhem nos espaços em branco o que mais que tanto o Gustavo quanto o Marcos poderiam fazer. O que o pai e a mamãe de vocês pedem para vocês fazerem, para vocês obedecerem assim, durante a semana? Limpar o tênis, arrumar o material para a escola, isso sim. Se tiver essas coisas, lembrem e desenhem aí na figura de qual deles vocês gostariam de ser. Então se vocês querem arrumar o material como o Gustavo, desenhe na figura de cima. Os maiores, preste atenção, tá? Gabriel, Samuel, olha só, eu quero que vocês falem um pouco aí sobre as 3 características da obediência, tá? Então vocês peguem enquanto eu estiver falando no sermão, vocês vão ter que dizer quais são as 3 características e falar um pouco sobre elas, tá? Quase uma questão dissertativa de vestibular. Né? Então já vão treinando aí quem quer fazer futuramente. Ruth, capítulo 3. Diz assim, disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que esta noite limpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos,
e desce a ira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás, e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Rute: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a ira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração tanto alegre, veio a deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés, até pela manhã. E levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio a mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. E chegando à casa de sua sogra, essa lhe disse: como te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: essas 6 medidas de cevada ele mas deu, e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. O fim do capítulo 1 de Rute nos apresenta uma família que retorna para Belém depois de ter ficado 10 anos longe da sua pátria. Mas é um retorno amargo, sem o esposo, sem os seus filhos. Noemi, que saíra de sua cidade em busca de uma vida melhor nas terras de Moabe, ela retorna agora apenas com uma nora chamada Rute. Mas, ao chegar à cidade, de uma forma providencial, Rute, ao sair para colher nos campos, ela cai justamente nos campos de Boaz, um parente próximo e resgatador da família. Como nós vimos no último sermão, esse episódio traz um respiro para essa família, que agora estava em apuros, eles voltam pobres. Ela cai nos campos de Boaz e eles conseguem ter um respiro, conseguindo comida por algum momento. Neste episódio que nós acabamos de ler, Noemi e Rute, elas entram agora em uma nova fase de suas vidas, onde agora, longe do isolamento que elas sentiram, longe de suas casas, e diante da fome que elas passaram, agora Noemi ela tem uma ideia. Ela quer buscar um novo lar para sua nora. É isso que o verso 1 começa nos informando. Minha filha, não hei de buscar-te um lar para que sejas feliz. A ideia que Noemi tem é que Rute vá até Boaz durante o período em que ele a limparia a cevada na eira. Então, dessa forma, o nosso texto ele pode ser dividido em 2 grandes partes. Do verso 1 até o verso 5, nós vemos Noemi apresentando o seu plano, a sua estratégia, para que agora a Rute tenha uma nova família. E do verso 6 até o verso 18, nós vemos
a execução desse plano. A execução desse plano por Noemi. E a palavra-chave que amarra essas duas partes é obediência. É obediência. Então começamos analisando a primeira parte desse capítulo, onde Noemi apresenta o plano para a Sonora. Existem basicamente duas perguntas que nós precisamos responder nessa primeira parte. A primeira delas é: o que era esse período no verso 2? Olhe comigo no verso 2. O que era esse período na qual Boaz estaria alimpando a cevada? No verso 2, Noemi diz: vá essa noite, Boaz vai estar alimpando a cevada na ira. O que era esse período? E a segunda pergunta que nós precisamos responder é: qual que era essa estratégia de Noemi? Qual era a estratégia de Noemi? Bom, a primeira pergunta, nós sabemos que na antiga prática agrícola, essa alimpar a cevada era o clima festivo alegre do processo de colheita. Então o cereal ele era colhido, amarrado em feixes no campo, depois carregado manualmente em carros. Era um processo parecido como quando você faz com feijão, né? Não sei exatamente os termos técnicos, tem pessoas que poderiam falar melhor sobre isso, mas eu já fiz isso com meu pai. Você bate, você tira o feijão da barge e aí depois você lança o vento ou com um ventilador, alguma coisa, para tirar aquilo e depois você escolhe o feijão em casa, como se faz para deixar ele bem limpinho, né? Então era algo similar que estava fazendo. Todo esse processo da cevada era feito de maneira manual, com carros ou com rochas para tirar toda a sujeira, para quebrar. E aí, a partir disso, o objetivo era remover as cascas dos grãos. Então, esse processo separava os grãos das cascas, dos resíduos e espigas. E aí, com um garfo ou pau, o agricultor lançava a mistura na brisa e essa brisa fazia com que a barge ia longe e tudo caía perto do agricultor. Bom, depois era passado numa peneira, os grãos eram juntados em montes, a palha era dada por alimento aos animais e o restolho era usado como combustível. Bom, naturalmente, para você fazer todo esse processo, sem eletrodomésticos, sem ventilador, coisas nesse sentido, você precisava de um lugar onde tinha um vento frequente, né? E por isso, aqui Noemi, ela especifica bem, né, o local onde Ruth deveria ir. Bom, a segunda pergunta que nós precisamos responder é: qual era a estratégia de Noemi? Então, qual era a estratégia de Noemi para que Ruth se encontrasse com Boaz? O verso 3 começa nos mostrando que a estratégia de Noemi era apelar para o olfato e para a visão. Basicamente isso. Olha comigo no verso 3. Ela diz assim para Ruth: banha-te e unge-te e põe os melhores vestidos. Desce a ira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Ela diz para Ruth tomar um bom banho, colocar um bom perfume e pôr seus melhores vestidos. A estratégia certamente é muito boa, né? Não é novidade para ninguém que homens são mais atraídos pela visão do que mulheres. Mas outra questão que essa estratégia de Noemi nos faz refletir é: o que nós usamos é importante? As roupas que nós usamos é importante? E o ambiente que nós estamos presentes deveria moldar o que nós vestimos? Reflita comigo um pouco. Ruth está indo ao campo. Ela está indo ao campo. Um lugar onde naturalmente não é limpo. E não é um lugar onde você iria bem arrumado. Vamos descer na chácara, certo? Vamos de terno. Não, né? Mas o que ela estava indo para fazer é de extrema importância. Ela está indo em busca de uma nova família. Isso não te lembra dos seus tempos de namoro? Onde você se arrumava bastante para o encontro? Bom, primeiro é importante lembrarmos que quem está tomando a iniciativa aqui não é Ruth. No capítulo anterior, no episódio anterior, nós vimos que Boaz já tinha tomado a iniciativa, por isso Ruth agora apenas está respondendo a algo que Boaz já tinha iniciado. Homens são chamados a iniciar, mulheres são chamadas a responder.
Homens são chamados a liderar, mulheres são chamadas a submeter. É uma dança, né? Homens se prostram, mulheres gentilmente estendem a sua mão. E Boaz tinha iniciado esse processo e agora Ruth está respondendo. É a dança que está acontecendo. E Ruth está respondendo com beleza. Ela está indo bem arrumada e com seus melhores vestidos. E isso nos traz a pergunta: o que nós usamos é importante? Certamente, irmãos, as nossas roupas comunicam. Nossas roupas comunicam. Você conseguiria imaginar um homem com terno e gravata caminhando na praia? Seria estranho, né? Isso certamente seria muito estranho aos nossos olhos. Da mesma forma, se nós encontrarmos alguém de bermuda e regata em uma festa de casamento, seria muito estranho, certo? Apesar de eu não duvidar que tenha corajosos que façam isso às vezes, mas isso não é a regra. A verdade é que as próprias escrituras relacionam diretamente o que você usa com a importância do momento que você está vivendo. Por exemplo, nós lemos em Êxodo 28, Deus descrevendo com detalhes como deveriam ser as roupas que os sacerdotes deveriam usar quando eles iriam sacrificar. Mas mais importante que a ocasião, a Bíblia descreve que o que usamos está diretamente ligado com o nosso coração. Diretamente ligado com o nosso coração. Quando Jesus descreve os fariseus, ele usa a figura de um sepulcro caiado. Ele diz para os judeus: olha, vocês são sepulcros caiados. Porque exteriormente eles eram belos, mas interiormente eles eram hipócritas. Eles eram hipócritas. De maneira similar, nós vemos o apóstolo Pedro exortando as mulheres que a real beleza feminina não está apenas naquilo que ela aparenta exteriormente, mas sim interiormente. Então, diante disso, a pergunta que fica é: o que nós usamos importa? O que nós usamos importa? O segundo mandamento dado por Jesus é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso significa que nós deveríamos nos importar com o nosso próximo da mesma forma que nós nos importamos com nós mesmos. E eu tenho certeza que todos aqui nunca iríamos vestidos de qualquer forma para uma festa de casamento. Certo? Da mesma forma, pela simples razão, né, que nós não queríamos aparecer de qualquer jeito em uma ocasião importante. Da mesma forma, a regra que deveria reger aquilo que nós usamos é o bem-estar do nosso próximo. É confortável falar com alguém com mau hálito? É confortável conversar com alguém que não cheira bem? É confortável olhar para uma pessoa que parece um sepulcro caiado? Bom, Noemi sabia que a resposta para essas perguntas era não. Ainda mais quando você vai tentar impressionar um homem, como Ruth estava indo fazer. Isso todos nós também entendemos. E eu não tenho dúvidas que todos vocês fizeram isso em algum momento da vida, quando vocês estavam tentando conquistar a pessoa com que vocês estão casados. Mas o mandamento para nós amarmos o nosso próximo, ele não se refere apenas para um momento da vida, direcionado apenas para pessoas que nós estamos projetando construir a nossa vida juntos. O mandamento de Jesus se refere a todas as pessoas, em todos os momentos da nossa vida. Quando eu e você vamos escolher a roupa que nós vamos colocar, por exemplo, no domingo à noite, a preocupação que deveria nortear a nossa escolha é: com qual roupa eu irei glorificar a Deus nessa noite? Número 1. Segundo, qual roupa fará com que o meu próximo se sinta mais confortável olhando para mim? Essa é uma mentalidade que reflete um coração centrado em Deus pelo que Cristo fez por nós na cruz. Porque você ama Deus com todo o teu coração, você ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque você ama o teu próximo como a ti mesmo, você se importa com o teu próximo nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. E o teu melhor pode ser extremamente simples. Mas é o teu melhor. Então, o que nós usamos importa. E o que usamos fala muito sobre a profundidade de quanto nós entendemos quem Deus é, o que Cristo fez por nós e como nós nos relacionamos com o nosso próximo. Bom, e essa era a estratégia de Noemi. Banha-te, unge-te com os teus melhores, unge-te e usa os teus melhores vestidos. Bom, o próximo passo na estratégia de Noemi era fazer com que Ruth estivesse na zona de visão de Boaz. Olhe comigo no verso 4. Diz que quando
Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitará, e ele te dirá o que deve fazer. Bom, imagine comigo, os pés de Boaz não deveriam estar nada limpos, né? Nem muito cheirosos. Ele estava trabalhando no campo. Isso lembra uma figurinha que tem um homem está com os 2 pés para fora, e aí tem boa noite, vou dormir, os pés estão preto de craca, né? É algo similar que está acontecendo. Certamente os pés de Boaz não estavam nada limpos, mas a estratégia de Noemi é: descubra os pés, porque à meia-noite vai esfriar os pés dele, ele vai perceber que tem alguém ali, ele vai ver que você está ali, e aí você vai ter oportunidade de falar com ele. E diante disso, a resposta de Ruth foi obediência. Obediência. Respondeu-lhe Ruth no verso 5: tudo quanto me disseres, farei. Tudo quanto disseres, farei. Bom, na segunda parte do nosso texto nessa noite, do verso 6 ao verso 18, então nos mostra essa estratégia de Noemi sendo executada por Ruth. O verso 6 começa reiterando a obediência de Ruth, que fez tudo. Ela fez tudo conforme a sua sogra lhe havia ordenado. Então, a partir do verso 7, a tensão começa a ser criada. Depois do jantar, quando Boaz vai deitar, ela vai de mansinho lá, ela descobre os pés dele, né, aqueles pés limpinhos, cheirosinhos, e aí ela se deita lá. E aí, por volta da meia-noite, quando provavelmente o vento gelado começa a gelar os pés de Boaz, ele toma um susto e pergunta: quem é você? Quem é você que está aqui? Deitei, não tinha ninguém aqui, e agora aparece uma mulher aqui. E aí eles começam a ter um diálogo, e nesse diálogo a virtude de Ruth é exaltada, ela já era bem falada na cidade por aquilo que ela tinha feito, e Deus é glorificado pela atitude dela. E agora o episódio termina com Ruth voltando para casa com o esposo e ainda com 6 medidas de cereais, ou seja, a fome que elas temiam passar, a fome que Noemi e Ruth passaram por alguns momentos, finalmente ela estava resolvida. Estava resolvida. E tudo isso foi consequência novamente de obediência. Obediência. Ruth obedeceu tudo o que sua sogra planejou, ela executou exatamente como ela fez. Então, na nossa introdução, irmãos, eu comecei mostrando que a obediência não é um palavrão. Mas então, se obediência não é um palavrão, o que é obediência? Se obediência não é um palavrão, o que é obediência? Esse episódio, dividido em 2 partes, nos mostra o que é obediência, que é caracterizado por pelo menos 3 coisas. Obediência é alegria, obediência é proteção e obediência é confiança. Olha só, por que nós podemos afirmar que, em primeiro lugar, obediência é alegria? Obediência é alegria. Certamente, se todos nós pararmos para pensar em nossos tempos de criança, quando nossos pais pediam para nós arrumar nosso quarto, alegria não era a primeira coisa que vinha à nossa mente, certo? Certamente, por causa do pecado no nosso coração, obedecer se tornou algo difícil. Se tornou algo difícil. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que a motivação de Noemi para que Ruth obedecesse a estratégia que ela tinha em mente é a própria felicidade de Ruth. O verso 1 nos diz que ela diz assim: minha filha, não hei de buscar-te um lar para que seja feliz, para que você seja feliz. Obediência é alegria. Da mesma forma, quando nós olhamos para as Escrituras, especialmente para a história da redenção, nós vemos que o motivo que nós temos para obedecer a Deus com um coração alegre é o próprio Cristo. Cristo obedeceu ao seu Pai de forma obediente até a morte de cruz. Mas por que, para eu e você obedecer a Deus, deveria ser um motivo de alegria? Foi o que nós cantamos aqui no último hino, um coração disposto a obedecer, disposto a fazer o teu querer, servir-te, coisas nesse sentido. E por que para nós obedecer a Deus deveria ser algo alegre? Deveria ser algo que a gente
fizesse vibrando assim. Eu amo o Senhor e eu quero obedecê-lo. Porque a resposta está no próprio Deus. Para nós obedecemos um Deus que é um Deus alegre, que é um Deus eternamente feliz. Pare e perceba que, para nós nos alegramos quando nossos desejos são realizados, são cumpridos, certo? Você está com muita fome assim, ao meio-dia, você pensa, hoje quando eu chegar em casa eu quero comer um bife, né, bem acebolado e tudo mais. Aí você chega em casa, você come, você se sente satisfeito e você, uau, muito bom, eu precisava disso. Você se sente satisfeito, você se sente alegre. Quando os nossos desejos são realizados, quando o churrasco de fim de semana com a família é planejado, isso nos alegra no momento que é efetuado. Quando a alegria do pedido de casamento, quando a outra parte diz sim, você se sente alegre porque um desejo do teu coração foi satisfeito. Nós nos alegramos através dessas coisas. Quando sai o resultado do vestibular, você foi aprovado. Porém, como você pode perceber, a vida ela é cheia de desencontros e muitas vezes a alegria não vem, causando dor e sofrimento. Porém, Deus ele vem agindo ao longo de toda a história, com todos os seus planos e propósitos sendo realizados. Deus ele é um Deus eternamente feliz, porque ele simplesmente é soberano. Todos os propósitos de Deus, todos os planos que Deus faz, eles nunca são frustrados. Eles nunca são frustrados. Para nós, pode ter frustrado o meu e o teu orgulho, mas para Deus não. E por isso ele é eternamente alegre. E por isso eu e você deveríamos lembrar-nos e nos alegrar nele, porque o nosso Deus é um Deus eternamente alegre. Bom, o segundo motivo por que eu e você deveríamos obedecer a Deus com alegria é porque a alegria é um fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e domínio próprio. Portanto, irmãos, a vida do cristão é chamada a ser uma vida alegre. Uma vida alegre. Uma vida contente, satisfeita em Deus. John Piper costuma dizer, Deus é mais glorificado na gente quando nós estamos mais satisfeitos nele. Quanto mais você está satisfeito no próprio Deus, você se aproxima do próprio Deus, você desfruta de uma vida alegre em Deus, você vai ser contente, alegre nessa terra. Mesmo que as coisas não funcionem do jeito que a gente quisesse, mesmo que as coisas não funcionem do jeito que eu e você planejamos, os nossos planos podem ser frustrados, mas os de Deus nunca. Os de Deus jamais. E por isso eu e você deveríamos servi-los com alegria. Com alegria. Bom, se obediência não é um palavrão, então obediência é alegria. É com essa motivação alegre que você obedece às tuas autoridades. Eu e você temos dificuldades em obedecer, nós sabemos disso. Você está disposto a obedecer os teus superiores com alegria? Porque foi isso que Jesus fez quando ele submeteu à vontade do Pai. Ele diz, olha, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Cristo quis morrer por mim e por você na cruz. Ele fez isso voluntariamente. Ele obedeceu de forma alegre. Ele não saiu resmungando do céu, tem que ir lá morrer por esses pecadores. Não, ele fez alegremente. É com essa mesma alegria que você obedece teu patrão. É com essa mesma alegria que você obedece teu esposo, as nossas autoridades políticas. Se nós tivéssemos essa mesma disposição alegre, nós resmungaríamos menos com decisões políticas ou decisões dos nossos superiores. E nós nos alegraríamos mais. Por quê? Porque nós sabemos que os planos de Deus nunca são frustrados. E que no fim das contas, quem é glorificado com todas as coisas que acontecem nesse mundo é Deus. É sempre Deus. Obediência, em primeiro lugar, ela é alegria. Alegria. Grave isso. Vive dessa forma. Nós sempre gostamos quando as nossas crianças nos obedecem. Mas nós, por vezes, não temos a mesma disposição de obedecer alegremente. Em segundo lugar, obediência, ela é proteção. Proteção. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que Deus estabeleceu leis e autoridades sobre nós para que nós fôssemos mais felizes.
Sem regras, esse mundo ele seria uma completa anarquia. Uma completa anarquia. E caos e desordem não são uma característica do nosso Deus. Deus estabeleceu autoridades. Deus estabeleceu autoridades em todas as esferas da sociedade para que esse mundo não fosse um caos. Para proteger a gente. Porque o pecado afetou nós. Então ele cria autoridades para que o caos não reine. E o texto nos informa que Noemi aqui não está apenas procurando a felicidade de Ruth, mas para que isso acontecesse, ela está estabelecendo um caminho. Ela está oferecendo diretrizes, ou seja, ela está oferecendo ordens. Ela está mostrando um caminho. Olha, eu quero que você faça isso para que você seja feliz, fazendo isso, isso e isso. Banhe-te, use os teus melhores vestidos, vá até Boaz, descubra os seus pés. Ela está oferecendo um padrão, ela está mostrando um caminho. Obediência é proteção. Quando você diz para o seu filho, não atravessa a rua correndo. Não atravessa a rua correndo. Sempre olhe para os dois lados antes de atravessar a rua. Você está fazendo isso porque você quer protegê-lo. Porque você espera que ele te obedeça. Da mesma forma, irmãos, a palavra de Deus é proteção para todos nós. A palavra de Deus é proteção para todos nós. Deus nos deu a sua palavra para que, através da obediência dela, nós sejamos protegidos de errar. Protegidos de cometer erros. Se nós obedecemos a Deus com alegria no nosso coração, nós vamos ser protegidos por Deus. E o quanto dessa palavra você conhece para você ser protegido? O quanto da palavra de Deus você gosta de ter contato com ela durante a semana de Deus, durante a sua semana, para ser protegido? Se você não conhece ela, se você não conhece a lei, que lei que vai governar a tua vida? Não existe a ideia de você estar vivendo sem uma lei. Ou você vai estar debaixo da lei do pecado, ou você vai estar debaixo da lei do Espírito. Mas você vai tomar decisões ao longo do teu dia, você vai fazer as coisas ao longo do teu dia guiado por diretrizes, guiado por um padrão. E o padrão que deveria guiar as tuas decisões, a minha e a tua vida, está na palavra de Deus. Obediência é proteção. É muito estranho a ideia de um cristão que não gosta de ler a Bíblia. É muito estranho. Porque se você diz assim, eu amo Jesus, eu quero ter um coração disposto a obedecer Jesus, eu quero ter um coração disposto a seguir Jesus, mas eu não gosto de ouvir ele falar comigo. Como assim? Porque ele vai falar contigo através da palavra dele. Essa é a primeira forma, a forma mais eficiente, revelada. Ele vai falar com você através das Escrituras. Como Augusto Nicodemos costuma dizer, e é verdade, se você quer ouvir Deus falar contigo, leia a tua Bíblia. Se você não ouviu muito, leia ela em voz alta. Você vai ouvir Deus falando com você de forma audível. Leia a tua Bíblia. Obediência é proteção. É interessante quando nós olhamos para as Escrituras e nós vemos as maldições que Deus pronunciou ao povo de Israel. Por eles não cumprirem a lei, ele proferiu as palavras porque eles não seguiram a lei com alegria. Tá? Obediência é alegria, obediência é proteção. E Deus, quando ele vai falar para o povo de Israel, e ele vai dizer assim, ele vai proferir maldições para eles porque eles não seguiram a lei, ele vai dizer, vocês não seguiram a lei com alegria. Olha só o que está dito em Deuteronômio 28, 45, 46, diz, todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão e te alcançarão, até que seja destruído, porque não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Serão no meio de ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria. Porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. É Deus dizendo para Israel, olha, eu te dei uma lei, eu te dei tudo, e você não usufruiu isso com alegria, com bondade no teu coração, apesar da abundância de coisas que eu dei para você.
Obediência é alegria, obediência é proteção. E por fim, o texto nos mostra que obediência é confiança. Obediência é confiança. Nós vemos que Noemi, após oferecer as diretrizes para Ruth, Ruth precisaria confiar que a estratégia daria certo. Ela precisava confiar. E se ela chegasse lá e não acontecesse como Noemi tinha planejado? E se Boaz não desse as diretrizes para ela no final, como ela tinha pensado? Porque é isso que ela diz, olha, você descobre os pés, você fica lá e ele vai te dizer tudo o que você precisa fazer. E se Boaz não fizesse isso? Obediência requer confiança. Ela não via nada para frente, Ruth não via nada que poderia acontecer para frente. Ela precisou confiar em Noemi, ela precisou confiar que o caminho que Noemi estava oferecendo era o melhor, era o mais seguro. Isso é fé, a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Obediência exige confiança. Então, irmãos, nessa noite, através desse episódio, nós aprendemos que obediência não é um palavrão. Muito pelo contrário, obediência significa alegria, proteção e confiança. Logo, eu te encorajo nessa semana a praticar isso. A praticar a obediência. Como nós podemos fazer isso? Primeiro, lendo nossas Bíblias e praticando isso com alegria, como Cristo fez ao submeter à vontade de Deus. Segundo, praticando isso com nossas autoridades instituídas por Deus na nossa vida, seja na família, seja na igreja, seja no nosso estado, seja no nosso trabalho. E mesmo que uma ordem não nos agrade, nós precisamos aprender a nos submeter com alegria, confiando em Deus. Confiando em Deus. É sobre a glória de Deus. É sobre a glória de Deus e a forma com que Ele está conduzindo a história, e não sobre nós. É sobre a glória de Deus. E que Deus nos ajude a caminhar nessa terra obedientemente à sua vontade. Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela tua palavra, por o Senhor se revelar através dela, por nós poder ouvir a tua voz através dela. Nós te louvamos por essa história que nós temos registrado nela, onde nos encoraja a obedecer. E nós pedimos que o Senhor nos ajude. Nós reconhecemos que temos um coração pecaminoso, que não está disposto a fazer isso muitas vezes, mas que teu Espírito Santo continue trabalhando em nossos corações. Ajude-nos, Senhor, a submeter a tua palavra obedientemente, a amar o Senhor e a fazer isso com alegria no nosso coração. Senhor, que amargura, que ressentimentos, que lamúria, que resmungos não façam parte de nossa vida, não façam parte de nossas palavras, mas que a alegria, que o contentamento, que a satisfação, que a paz, que o amor, que a longanimidade seja real, Senhor, em nossos corações. Que as pessoas ao nosso redor possam experimentar disso, possam experimentar e conhecer mais do Senhor através de nossas vidas. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.